Olá, pessoal, graça e paz. Como é que tá você? Pastor Paulo César Oliveira aqui. E estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vamos lá, segundo dia de curso, segundo dia de aula. Bênção de Deus. Estamos aqui no segundo dia, nesse cenário aqui, nessa igreja onde eu estou ministrando. Mandei o aviso pessoal lá do WhatsApp e já estamos ao vivo aqui. É só o pessoal clicar e vai dar tudo certo. Hoje o notebook não quer funcionar a internet, tá? Nós estamos aqui com um problema na internet, questão aqui do notebook, mas vamos entrando. Pessoal que está ligado, esperando o curso, não pode ficar de fora, ok? Você não pode ficar de fora, ok? Presente aqui, quem mais está presente? Vamos lá. Vamos dar o ok, vamos dar o alô. Diga que você está já conosco para nós começarmos a nossa aula. Ontem nós começamos, porque estou esperando o pessoal entrar, e o pessoal demorou a entrar. E hoje nós vamos tentar ser mais enfático, mais incisivo na nossa aula. Ontem eu expliquei o que é desenvolvimento, como ter um desenvolvimento, não ficar na mesma coisa, na inércia o tempo todo, mas desenvolver a mente, você como pessoa. Falei também como o que significa um curso. Tem gente que faz um curso e ele mesmo não sabe o significado da palavra curso. Curso é uma direção. Curso é uma direção. Curso é quando você tem uma direção. Quando você procura um mentor, quando você procura um treinador, a pessoa quer desenvolver, ele quer ir para uma academia, ele quer perder peso, ele quer ganhar massa muscular. O que ele tem que fazer? Procurar uma academia, mas não é só isso, ele tem que procurar um instrutor, um personal trainer. Você tem que procurar alguém para você não se prejudicar no seu treinamento, você não ter problema no seu treinamento, você tem que ter acompanhamento. A mesma forma é a vida ministerial, é a vida pessoal. Tem gente que tem talentos maravilhosos, mas ele não consegue desenvolver o talento porque ele não tem acompanhamento. Tem gente que nem gosta de ser acompanhado, ele não gosta de ser confrontado, ele não gosta de ter alguém no pé dele dizendo que ele tem que fazer isso ou aquilo, ele não gosta de obedecer regras, ele não gosta de ter limite. Então, tem gente que ele precisa parar e aprender a receber ordem, né? Você, às vezes, está pagando o professor, você está pagando o personal, você está pagando o mentor, você está pagando o coach, mas ele é que tem o compromisso de tirar você da zona de conforto e colocar você no lugar correto. Porque tem gente, que eu vou falar de novo, tem um talento incrível, tem um dinamismo maravilhoso, mas ele não sabe organizar bem as suas ideias e os seus projetos. E às vezes, aquilo que ele atentou, aquilo que ele planejou fazer, não tem êxito, não tem solidez, não tem dinamismo, não tem desenvolvimento. Por quê? Ele está fazendo sozinho, ele não tem um acompanhante. Então, nós vamos falar hoje da importância de você ter alguém para te orientar, da importância de você ter alguém para te guiar. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que foram guiados, conduzidos por outra pessoa. Eu vou começar lendo no livro de Hebreus. Você que já está com a caneta,
e com papel na mão, você já pode pegar aí e começar a anotar. Eu vou ler aqui em Hebreus 13, 17, para a gente ver. Nós vamos falar de muita coisa hoje, e o que eu vou falar hoje também vai estar muito voltado para a tua pergunta, para aquilo que você colocar aí. Aquilo que você colocar, aquilo que você disser, ou a tua pergunta vai ser a munição. A Daiane já está aqui conosco, participou ontem ao vivo conosco aqui, e vai dando aí o alô, vai dizendo que você está presente, dando aí a sua participação. E aí, essa questão dessa direção que é importante. Livro de Hebreus, carta do escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Tem dois textos que eu gosto muito do livro de Hebreus, quando a gente fala sobre a questão da liderança, quando a gente fala da questão do guia, do professor, do instrutor, do treinador, do coach, do mentor, tá? Então você precisa entender. Por exemplo, o que é um mentor, tá? Tem gente que precisa de ser mentorado, mas não é mentorado e nem quer ser mentorado. E o que é um mentor? Você sabe dizer? Escreva para mim, perdão, o que é um coach, em primeiro lugar. Depois eu vou perguntar o que é um mentor. Você sabe o que é um coach? Quem sabe o que é coach, né? Coloque aí, tá? Porque existe o coach e existe o coachee, tá? E eu queria saber se você sabe o que é um coach e o que é um coachee, tá? Então você coloca, coach é isso, isso, isso. Ou então você coloca, não sei o que é. Eu ouço falar, mas não sei o que é coach. Põe aí, escreva, por favor, para a gente poder caminhar dentro disso. Porque se você não souber, eu vou explicar agora o que é um coach, o que é um coachee e o que é o mentor, né? Eu vou perguntar aqui, tá? O que é, vou perguntar aqui, ó. Um coach. Aqui, vou perguntar para você o que é coach, tá? Perguntar para eu já começar a caminhar contigo dentro dessa jornada aí de desenvolvimento pessoal. Pastor, hoje você vai falar da Bíblia? Vou falar da Bíblia. Vou falar do nosso homem interior. Vou falar do homem-corpo, ou seja, espírito, alma e corpo. Eu vou falar sobre a natureza que muita gente desconhece e trata. Muitas vezes você não conhece essa natureza espiritual, você não sabe o que é o homem, e hoje a psicologia está acessível a qualquer pessoa que queira aprender o que significa coach, o que significa mentor, o que significa espírito do homem, o que significa espírito de Deus, aonde na Bíblia nós vamos encontrar sobre o nosso espírito. Nós vamos ver também hoje, se Deus quiser, ou amanhã, como homens de Deus tiveram sucesso, tiveram transformações, tiveram sucesso, sendo acompanhado por um mentor, sendo acompanhado por um treinador, tá? Nós vamos já falar disso aqui. Eu estou com problema aqui no notebook, porque ele, de vez em quando, ele não entra a internet, né? Ele tem essa dificuldade de aceitar o Wi-Fi. E eu estou com essa dificuldade com esse notebook aqui, que de vez em quando ele dá esse problema aqui. Eu estou tentando conectar, restaurar de alguma maneira essa conexão aqui, tá? Seria muito importante que eu tivesse a internet aqui, porque eu teria como avançar melhor aqui na questão, tá?
Um pouco complicado aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Quem está conosco, eu sei que a Daiane está ali, que eu já estou conhecendo a foto dela ali, né? Quem estava ontem conosco está oscilando aí entre 3 pessoas, 2 pessoas. Mas ontem eu soube que entrou muita gente. E gente que não continuou na live. Deixou para ver outro dia. Então, a mensagem de ontem, por exemplo, a aula de ontem, está no YouTube. Tem gente que não tem Facebook. Então, está assistindo no YouTube a aula. E me falaram que a aula foi de uma grande excelência e aprenderam bastante com a aula de ontem. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Eu não estou com dificuldade de mandar para o pessoal lá do meu WhatsApp, mas se você puder compartilhar, será muito bacana, muito interessante você compartilhar. Tá bom, gente? Compartilha aí até que a gente entre na aula propriamente dita. Eu não estou conseguindo impulsionar aqui, porque eu mando pelo notebook, lá pelo pessoal do WhatsApp, porque eu não estou com 2 celulares aqui, tá? Mas a coisa está um pouco travada aqui, mas se Deus quiser vai funcionar, vai dar certo, tá? Funcionar, vamos ver se funcionar. Amém? Quem está conosco aí, eu sei que a Daiane falou outro dia, ontem, que ela faz o comentário, mas o comentário dela não aparece, né, Daiane? É complicado, eu não estou conseguindo também realmente ver os teus comentários. Você já deve ter comentado aí, mas eu não consegui ver o teu comentário. Hebreu 17, 13 e 17 é o texto que nós íamos ler, e eu vou ler para você aqui, ó. Obedeçam vossos pastores. Em outra versão, é guias. Obedeçam vossos guias. Viu? Obedeçam os vossos guias. Ou então obedeçam os vossos pastores. Não está mostrando aqui. Obedeçam os vossos pastores. Deixa eu te falar uma coisa interessante aqui. Tem gente que ele está numa igreja, congregando numa igreja, mas ele não obedece o pastor. O que é o pastor? É o guia. Se você está sendo instruído numa igreja, recebendo a instrução de um líder, mas você, não liga, eu ia falar uma palavra aqui, mas não é uma palavra adequada, mas você não está nem aí para o seu líder. Você está cometendo um erro muito grande. Se você congrega naquela igreja, você tem que obedecer o teu líder, o teu pastor. Quer ver uma coisa interessante? Você paga um curso para o seu filho. E o teu filho está no curso, mas ele não vai no curso. Ele não presta atenção na aula. E você está pagando, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer para o teu filho que ele tem que prestar atenção na aula, porque você está pagando. Tem gente que ele está no lugar, ele semeia ali, dá oferta, dá budismo, mas ele não obedece. Então, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Obedeçam os vossos pastores. Por qual motivo? Eu quero usar a palavra guia, porque na outra versão da Bíblia está obedeçam os vossos guias, porque eles velam pelas vossas almas. Agora deixa eu falar o que é alma. Alma, na verdade, é a pessoa. E a alma não é o lado espiritual da pessoa. Porque tem gente que ele acha que um guia, que um pastor, ele só pode tratar do lado espiritual. Mas o pastor, ele tem autoridade
de cuidar da alma, porque a alma não a alma é espiritual, mas a alma é a própria pessoa. A alma é a própria pessoa. Você vai ver na Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia tratando a pessoa como alma. Por exemplo, saíram do Egito tantas mil almas. Tantas mil pessoas. Saíram, hoje se converteram tantas almas, tantas pessoas. Porque eles velam pelas vossas almas, vela pela própria pessoa. Ele cuida da pessoa. E quando nós falamos de pessoa, nós estamos falando em aspectos naturais. Porque tem gente que ele acha que ele vai para a igreja só por causa do espírito dele. Mas ele vai para um local, para uma igreja, congregar, por causa da alma. E a alma está relacionada à pessoa. Então envolve finanças da pessoa. O líder, o guia tem direito de perguntar como vai as tuas finanças. Como vai o teu lado financeiro? O que você está fazendo com o dinheiro? Como é que você está investindo dinheiro? Como é que você está trabalhando com dinheiro? Qual o lado de dinheiro? Ah, pastor, dinheiro é uma coisa carnal, dinheiro não interessa. Interessa. Porque a maioria das pessoas tem problemas espirituais por causa do dinheiro, por causa da alma. Então, alma é família, alma é bem-estar, alma é saúde, alma é casamento, alma é finanças. O pastor cuida das vossas almas, da vossa alma. Se uma pessoa está com problema na alma, ele está com problema na pessoa dele. Por isso o curso é desenvolvimento pessoal. A Bíblia fala assim, a alma que pecar, essa morrerá, ou seja, a pessoa. Então, qual é o primeiro tratamento que eu quero fazer com você? É tratar a tua pessoa. Você como pessoa, você tem se desenvolvido? Você como pessoa, você tem crescido? Você como pessoa, você tem avançado? Ou você como pessoa, você tem estagnado? Ah, pastor, minha vida estagnou de 5 anos para cá. Eu não cresci como pessoa. Então, eu vou te explicar hoje como crescer como pessoa. Porque eu vou te falar uma coisa séria aqui. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Tem gente que não é da igreja, não é cristão, não confessa, não professa nenhuma fé. Mas como pessoa, ele cresce mais do que alguns cristãos. Como pessoa. O que eu quero dizer aqui é que você tem que crescer como pessoa. E ser cada dia uma pessoa melhor para você e automaticamente para os outros. Então, o pastor, ele cuida da alma para que a pessoa seja uma pessoa melhor e hão de dar conta delas. Ou seja, você tem que ser uma pessoa melhor para você, em primeiro lugar, tá? Porque tem gente que ele não é nem bom nem para ele próprio, quanto mais vai ser bom para os outros, tá? Eu vou trabalhar muito nisso aqui com você, que você precisa ser bom para você, você tem que se premiar, você tem que se premiar, né? Cuidar de você, porque se você não cuidar de você, não adianta. Cuidar da tua saúde, cuidar da tua aparência, cuidar da tua vida, você tem que cuidar de você. Ah, mas eu estou ocupado cuidando dos outros. Espera aí. E o de você não vai cuidar? Então, mas para isso você tem que ter alguém que te dê o norte. Alguém que te dá a direção. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui muito importante. Você se ama? Você se valoriza? Você é uma pessoa que cuida de você? Você é uma pessoa
que cuida do seu emocional, que cuida de você próprio. Então, aqui, ó, eu não tenho me valorizado. Hoje eu pensei em muitas coisas que eu vou te passar. Hoje eu pensei em muitas coisas que eu vou te passar. Tem gente que ele na igreja, ele é uma bênção. Ele fala línguas, ele profetiza, tá? Ele fala em mistério, ele rodopia. Mas o dia a dia dele é um fracasso. O dia a dia dele é um problema. Então você precisa resolver o seu problema pessoal. Esquece negócio de espiritualidade. Resolve o teu problema. Eu quero te explicar o seguinte. Você sabe que espiritualidade ela precisa ser trabalhada. Tem gente que não é cristão, mas ele tem uma espiritualidade. Porque quando a gente fala de espiritualidade, não estou falando do espírito da pessoa. Ah, eu sou da igreja, por isso eu tenho uma espiritualidade. Às vezes ele é da igreja e não é espiritual. E tem gente que não é da igreja e é espiritual. Eu vou explicar o que significa ser ou não ser uma pessoa espiritual. Tem gente que ele acha que a forma de avaliar uma pessoa espiritual é se ele dá muito glória a Deus. Aí, fulano é espiritual, olha como ele dá muito glória a Deus no culto. O outro acha que se falar em línguas o tempo todo, ele é espiritual. É uma forma estranha de avaliar o que é espiritual. O espiritual não é isso. Tem gente que avalia ser espiritual porque ele profetiza. Mas o que é uma pessoa espiritual? Espiritual está muito envolvido a perdão, tá? A não se vingar. Tem gente que ele é espiritual, entre aspas, mas ele planeja vingar. Deixa eu ler contigo aqui, Romanos capítulo 12. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12. Se você quiser acompanhar, é só você ir aí em Romanos, na tua Bíblia, e seguir comigo aqui, você que está comigo. Quem quiser já colocar comentário, eu não consigo ver aqui ainda nenhum comentário. Não consigo ver nenhum ainda. Eu vou botar aqui alguma coisa para poder eu conseguir ver você aqui, que vai comentar já, tá? Romanos 12, olha que interessante. Eu não vou ler do versículo 12 não, tá? Porque eu, sinceramente, esse versículo 12 para mim é uma coisa fantástica, maravilhosa, tá? Mas eu quero ler Romanos 12, Romanos capítulo 12. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 9, tá? Então preste atenção no capítulo do versículo 9. Depois nós vamos Romanos 12, tá? Olha lá. Olha o que está escrito aqui. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quer dizer, você tem que odiar o mal e gostar do bem. Tem gente que é crente e gosta do mal. Tomara que fulano se dê mal. Tomara que fulano aconteça isso. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, em vez de eu ter a honra, eu dou honra para o outro. Isso é o versículo 10. Versículo 11 diz assim: não seja vagaroso no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Bom, vamos frisar a palavra espírito, com letra minúscula. Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, pare de se preocupar, tá? Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, você precisa não ser vagaroso, não ser tímido, não ser uma pessoa
paralisante. Você precisa crescer. Versículo 11 que eu estou dizendo. Sede fervorosos no Espírito. Tudo que você fizer, você tem que fazer com muita ousadia. Fervoroso no Espírito. Tudo que for fazer, mas é só na igreja? Não, tudo que você for fazer. Porque ser fervoroso no Espírito não se trata só das coisas da igreja, das coisas de Deus. Ser fervoroso no Espírito trata-se de muitas coisas. Não é só questão de igreja, não. É você ser fervoroso em muita coisa. Tudo que você botar a mão, você tem que fazer com toda a garra, com toda a vontade, com todo o vigor. Se você fazer as coisas com muito devagar, você não vai em lugar nenhum. Então você tem que ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Agora deixa eu te colocar aqui, porque servir ao Senhor, isso tem que ser muito bem entendido. Porque tem gente que ele fala assim, eu estou servindo ao Senhor. Como assim? Eu vou na igreja e fico sentado lá cultuando. Ou então de vez em quando eu canto, de vez em quando eu prego. Eu estou servindo ao Senhor. Mas servir ao Senhor é você servir as pessoas. Deus não precisa de comer, Deus não precisa de se vestir, Deus não precisa ser ministrado, Deus não precisa de água, Deus não precisa de roupa, Deus não precisa de nada. Então, como que se serve ao Senhor? Fala para mim. Você serve ao Senhor servindo o próximo. Se você, eu falei no primeiro vídeo, na aula ontem, se você não gosta de gente, você não gosta de quem Jesus gosta. Se você não gosta de gente, Jesus morreu por gente, por pessoa. E se você diz que é um pequeno Cristo, um cristão, que significa pequeno Cristo, mas tem repulsa a gente, não gosta de se relacionar, não gosta de conversar, você está errando feio. Você não vai crescer nunca se você não gosta de gente. Você tem que ter aproximação de pessoas. Você tem que conquistar as pessoas. Você tem que gostar de gente. Tá? No livro que eu li, que eu leio, que é muito bom, do John Maxwell, 25 maneiras de conquistar ou de valorizar pessoas, eu recomendo esse livro para você. Eu digo o seguinte, ele diz o seguinte, que você precisa conquistar as pessoas em 30 segundos. Em 30 segundos que você se aproximou de alguém, você já tem que conquistar essa pessoa. E a melhor maneira de conquistar uma pessoa é perguntar por ela, como ela está. Como ela está. As pessoas precisam disso, de perguntar como ela está. Entendeu como é que funciona? Então, como que a pessoa está? A pessoa, ela tem que se sentir bem. Alguém me perguntou aqui se deu problema na live. Não deu nenhum problema na live. Tá tudo bem. Estamos aqui com uma assistência e não tem problema nenhum. Tem gente que não está conseguindo entrar. Já era para a gente estar com uma audiência boa aqui e ninguém... eu já avisei que nós estamos aí. Tá? Então, o que acontece? Precisamos entender que as pessoas precisam ser atendidas. E quando você atende gente, você atende Deus. Quando você serve pessoa, você está servindo a Deus. E você está servindo aquilo que Deus mais ama, é gente. Aquilo pelo qual Jesus morreu, é gente. Entendeu? Tanto é que diz assim, ó, versículo 12, eu vou chegar nesse ponto aqui. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Agora vem o versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Bom, o que é comunicar com os santos? É você dizer e perguntar para ela qual a necessidade dela
e ela também dizer qual é a necessidade dela. Tem gente que fala assim, pastor, eu fiquei doente e ninguém veio me visitar, porque ele também não comunicou. Outra coisa que eu vou falar sobre a questão de comunicação, vou entrar nesse mérito aqui. Tem gente que ele é difícil de se comunicar, ele tem dificuldade. Tem gente, por exemplo, que não gosta de grupo do WhatsApp. Ele não gosta de grupo, porque ele briga no grupo, ele sai no pau, ele tá ali sempre mandando umas indiretas, ele tá sempre no Facebook mandando indireta para alguém. Quer dizer, são gente que ele não sabe conviver com as diferenças. Entendeu? Então, olha aqui. Comunicação. Depois eu vou falar sobre comunicação nesses dias. Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Lembrai ou seguir a hospitalidade. Né? Por exemplo, eu estou aqui hospedado numa igreja onde os pastores têm o maior prazer em hospedar. Quer dizer, seguir a hospitalidade. Isso é muito importante. Versículo 14, esse que vai mexer com você agora. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoai. Abençoai. Quer dizer, você sabe que você tem que ter o maior cuidado para não amaldiçoar? Porque existe um poder em você tão grande que se você amaldiçoar, aquela maldição, dependendo do nível espiritual, da defesa espiritual daquela pessoa, aquela maldição pode atingir aquela pessoa. Você tem que tomar cuidado para não amaldiçoar ninguém. Você me entendeu? E abençoai. Não amaldiçoeis. Por que Paulo está dizendo para não amaldiçoar? Por quê? Porque se amaldiçoar, alguma coisa pode acontecer com a pessoa que você está amaldiçoando. Mas o grande problema não é com a pessoa só que você está amaldiçoando. Você pode ser prejudicado por amaldiçoar. Deus fala, não amaldiçoe ninguém, abençoe as pessoas. Esse desenvolvimento espiritual ou pessoal, você vai crescer em amor. E você vai amar até quem te persegue. Até quem quer ver você pelas costas. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O diácono Estevão, em Atos 6, ele diz, não impute a eles esses pecados. Então, quando a gente está sendo perseguido, a melhor alternativa não é jogar praga em alguém. Não é amaldiçoar alguém. A melhor alternativa é abençoar a pessoa. Então, nós precisamos abençoar. Então, diz, abençoai-vos aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alguém me persegue, alguém fala mal de mim, alguém quer ver o meu mal, mas a minha resposta é abençoar essa pessoa. Porque quando eu abençoo, a bênção volta para mim. Mas quando eu amaldiçoo, a maldição volta para mim. Alegrai-vos com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas. Essa questão das coisas altas são as coisas que estão no último degrau. Tá? Eu não alcanço, eu não posso pegar. Coisas altas, eu não posso, mas eu posso pisar o primeiro degrau. Não ambicioneis coisas altas, ou seja, você não pode querer subir o último degrau da escada sem primeiro botar o pé no primeiro e no segundo. Então, o que eu tenho que ter ambição? Eu posso ter uma ambição? Posso. Mas eu posso ter ambição
no nível que eu estou crescendo. Eu cresci e eu botei o pé no degrau certo, porque eu tenho nível para isso. Aí eu vou ambicionar coisas que estão no meu alcance. Primeiro, para eu não me frustrar, eu não posso me frustrar. Eu não posso ficar frustrado. O ano passou, acabou e eu me frustrei. Não, por quê? Eu ambicionei uma coisa alta demais. Eu não posso ambicionar coisa alta. Entendeu? Ah, eu quero ter R$ 1 milhão esse ano. Mas primeiro eu preciso ter 100 mil, um exemplo. Eu não posso querer ter 1 milhão sem primeiro conseguir o meu 100 mil. Então, por qual valor eu vou lutar? Por 1 milhão ou por 100 mil? Eu vou lutar por 1 milhão. Mas eu sei que a minha expectativa ou a minha condição é de 100 mil. É o primeiro degrau. Eu estou dando um exemplo aqui. Não ambicioneis coisas altas, ou seja, coisas acima da sua capacidade. Não ponha a mão onde você não alcança. Não tente subir o último degrau. Vá degrau por degrau de acordo com a sua capacidade. A parábola dos talentos, eu falei ontem, vou repetir, que a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Ao que deu 5, ele teve capacidade de ganhar 5. O que deu 2 teve capacidade para ganhar 2. E o que ganhou 1 só teve capacidade de ganhar 1. Então, cada um dentro da sua capacidade. Não tente fazer coisas que você não tem capacidade. Mas você pode fazendo algumas coisas dentro da tua realidade. O que não pode é deixar de fazer alguma coisa. Você tem que lutar e fazer alguma coisa. Tá entendendo até agora? Eu não estou conseguindo ver comentário de ninguém, porque eu estou ali com problema no notebook. Porque não está dando internet aqui. Então, a Bíblia continua. Mas acomodai-vos a humildes e não sejais sábios em vós mesmos. Ou seja, não fique vomitando sabedoria. Espere que as pessoas façam esse tipo de elogio para você. Põe o teu conteúdo em atividade. Também você não pode esconder o que você não tem. Aliás, você não pode esconder o que você tem. Você não pode esconder o que você tem. Jesus falou que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Esse negócio de eu sei para mim, não vou contar para ninguém, isso não existe. Não, você tem luz, você brilha, então você vai ter que brilhar. E ou mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ter que reconhecer o teu valor. Eu estou falando, gente dizer que fala assim, eu tenho muita sabedoria, eu sou muito sábio, eu sou muito inteligente, eu sou culto, eu sou aquilo. Eu não preciso, você precisa falar que você é isso ou aquilo. As pessoas vão perceber que você é. Você não precisa contar para ninguém. Desde que as pessoas contem para os outros, né, sobre você, dão o seu testemunho sobre você. Mas também tem o outro lado da moeda. Se você não se expor, ninguém vai saber quem você é. Você tem que saber, as pessoas têm que saber quem você é. E conhecer as tuas habilidades. Muita gente, ele tem problema. Se você quiser compartilhar, vai ter mais gente assistindo. Compartilha aí, por favor. Né? Como é que compartilha aqui, pastor, no grupo? É fácil, é só você copiar o link e colar. Copia e cola onde você quiser, no WhatsApp. Deve ser também, deve dar para colocar no Instagram, tá? E também no Facebook. Então, você não precisa também se esconder. Eu estou aqui me escondendo de todo mundo, para ninguém me ver. Não, para com esse negócio de se esconder, você tem que aparecer. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você tem que aparecer, você tem que mostrar a cara. E tem aquele ditado de quem não é visto não é lembrado. Ainda mais nesse tempo que nós estamos que a internet é o melhor local de você fazer uma exposição do teu produto, da tua empresa, do teu ministério.
Porque tem gente que ele tem um produto excelente, mas está escondido. Tem gente que tem uma função maravilhosa, mas ele não, as pessoas não sabem dessa função porque ele não se expõe. O homem da mão mirrada, Jesus falou para ele: vem para o meio, saia do canto. E quando ele saiu, estendeu a mão, ele foi curado. Então você precisa também sair dessa inércia, desse marasmo. Muita gente está numa prisão, tá? Numa prisão do anonimato, ele não consegue sair. Por quê? Porque ele acha que ele tem que ficar escondido na caverna o tempo todo. O que Deus falou para Elias quando estava na caverna? Saia da caverna, Elias. Aí não é o teu lugar. O que você está fazendo aí nessa caverna? Sai daí. Sai dessa caverna. Ah, mas só eu que sobrei. Mataram os teus profetas. Queimaram os teus altares. Né? E só eu que sobrei. E Deus falou: olha, existe ainda 7.000 que não dobrou o seu joelho diante de Baal. Então você tem que entender o seguinte: você tem que evoluir. Então, não ambicioneis coisas altas, sede unânime entre vós. Aliás, eu quero falar essa palavra, unânimes. Sede unânimes. A palavra unânime é você juntar e ter o mesmo propósito do outro. Sabe que eu vejo projetos falindo porque não existe unidade. Deixa eu te falar, se você tem um sócio que não combina com você, desfaz essa sociedade. Isso não vai produzir. Se você tem alguma coisa onde as pessoas que estão junto com você não concordam, então sai fora daquilo. A falta da unidade traz prejuízo. E muito sério. Capítulo 1 de Coríntios, versículo 10. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que faleis a mesma língua e tenham o mesmo parecer, e que não haja divisão, dissensão entre vocês. Então, essa unidade, essa unanimidade, sabe o que é unanimidade? É você estar unido no mesmo propósito e a coisa funciona. O provérbio diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil arrebentar. Você arrebenta um cordão com um cordão, bota 2 dobras, você faz uma força maior, mas arrebenta. Mas se você botar 3 dobras, você vai esticar e vai resistir. Porque um cordão de 3 dobras é mais difícil, pode até arrebentar, mas é mais difícil de arrebentar. Amém? Então, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, ou seja, acima da sua capacidade, do teu limite, mas acomodai-vos às humildes e não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, deixa as pessoas falar da sua sabedoria. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, fazer o melhor possível para as pessoas, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Para de ficar brigando com todo mundo, para de ficar de mal com os outros, porque isso só vai te prejudicar, só vai te dar problema, porque quando você está de mal com alguém, quando você não está bem com alguém, a tua alma não vai bem. Porque está abatido a minha alma, Salmo 42. Porque está abatido e porque você se perturba dentro de mim. Então, a alma, ela fica abatida e a alma fica perturbada. Então, você precisa liberar o perdão para as pessoas, liberar o perdão, porque quem não libera o perdão é prejudicado. Gente que guarda mágoa se prejudica. Você tem que aprender a liberar o teu perdão.
Ah, mas fulano não veio me pedir perdão. Não importa, você não precisa disso. Você não precisa pedir perdão, ou seja, de que as pessoas se peçam perdão para que você perdoe essa pessoa. Automaticamente o perdão já está liberado. Você não precisa que alguém te peça perdão. Se alguém te pedir perdão, tudo bem, mas se ninguém te pedir perdão, você perdoa a si mesmo. Então não existe negócio de, fulano tem que me pedir perdão para eu perdoar. Eu perdoo gente, já está perdoado, eu não vou guardar mágoa no meu coração. A ninguém torneis mal com mal, procurai as coisas honestas desta vida perante todos os homens, e a Bíblia diz, versículo 18, e se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quer dizer, você tem que ter uma paz com todas as pessoas. Porque eu conheço gente que não consegue prosperar porque ele guarda raiva no coração. Ele guarda raiva. Quando você guarda raiva, você está sendo prejudicado. O guardador de raiva, ele tem um prejuízo incalculável dentro dele. Ele tem um prejuízo. Então, não guarde raiva. Versículo 19. Não vingueis a vós mesmo. Fulano me fez mal, vou vingar. Não faça isso. Amados, mas dá lugar à ira. Você pode até ficar irado, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei do Senhor. Deixe a vingança com Deus. Deus é que vai cuidar daquela pessoa que te traiu. Deus é que vai cuidar daquela pessoa que te fez mal. Deus é que vai cuidar daquela pessoa que te aborreceu. Você não tem que ficar ali querendo que a pessoa... Não, fique tranquilo. Então você não precisa ficar com essa questão. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Agora, olha o que está escrito no versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas como é que eu vou ajudar alguém que me fez mal? Isso é novo nascimento. É uma restauração na tua alma. Quando você consegue fazer isso, está provado que você nasceu de novo e está pronto para prosperar em tudo que você colocar a mão. Quando você consegue ajudar quem te fez muito mal, isso é bênção na tua vida. Se o teu inimigo, aquela pessoa que te fez muito mal, tiver fome, dá um prato de comida para ele, dá uma cesta básica para ele, tá? Dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça, tá? Não te deixes vencer para o mal, mas vença o mal com o bem. Bom, o desenvolvimento pessoal é você sair da esfera humana, da esfera da lógica, e ir para a esfera do conhecimento e da profundidade de Deus. Então tem gente que ele está no raso ainda, ele não consegue prosperar, porque na verdade ele guarda algum rancor no coração dele. Quer ver o que eu quero te mostrar na Bíblia? Em Marcos capítulo 11, 22, Marcos 11, 22, tem uma coisa muito interessante sobre oração. Tem pessoas que ele acha que ele pode ir para o monte, vigília, orar, e Deus vai atender a oração dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não fizer isso aqui, que está escrito, porque eu acho que a Bíblia ela tem que ser cumprida. E tem gente que ele fala, eu amo a Bíblia, mas não obedece a Bíblia. Você tem que amar a Bíblia e obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Então, olha o que está escrito no versículo 22. Jesus, versículo 22. Jesus disse, respondeu-lhe, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha que interessante. Por isso vos digo que o que pedirdes orando,
crede que eu receberei, ou tê-los-ei. Se você pedir e você orando, você vai ter. Olha agora o que está escrito no versículo 25. Olha que coisa interessante. E quando estiverdes orando, perdoai se tende alguma coisa contra alguém. Quer dizer, no momento que você estiver orando, fulano não vem me pedir perdão, não importa. Quando você estiver orando, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero liberar agora o perdão para fulano. Eu quero liberar, eu vejo na minha mente fulano que me fez mal, que me maltratou, que me ofendeu. Nesse momento eu quero liberar o perdão para essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Então, quando você estiver orando, perdoai. Perdoai se tem alguma coisa contra alguém. Se você tem alguma coisa contra alguém, como é que é isso? Alguém me fez mal e eu tenho alguma coisa contra a pessoa, eu tenho algo contra a pessoa. E você precisa liberar o perdão para a pessoa. Quando você estiver orando, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Se eu tenho capacidade de perdoar quem me ofendeu, automaticamente Jesus vai liberar perdão pelas minhas ofensas. E eu não vou precisar ficar pedindo perdão para Deus, porque Deus me perdoa mesmo eu não pedindo perdão para Ele. Da mesma forma que alguém não precisa pedir perdão para mim, eu também não preciso pedir perdão para Deus. Se você for olhar na Bíblia, você não vai ver versículo dizendo pede perdão para Deus. Você não vai ver. Você vai ver confessai para Deus. Ou confessai uns aos outros as vossas culpas. Mas você não vai ver pedido de perdão. Pai, me perdoa. Né? Você vai ver isso lá na oração do Pai Nosso. Perdoa nossas ofensas. Mas você não precisa fazer isso todo dia. Tem gente que todo dia, tem gente que de manhã pede perdão, ele vai dormir, pede perdão. Aí dormiu, não fez nada, só dormiu. Aí de manhã pede perdão de novo. Aí ele continua a vida, quando é na hora do almoço, ele ora e pede perdão de novo. Quando é de tarde, ele pede perdão de novo. Quando vai dormir, ele pede perdão de novo. Aonde está escrito na Bíblia que você tem que pedir perdão 4, 3, 5 vezes por dia? Aonde é que está escrito na Bíblia? Lugar nenhum. A pessoa que vive pedindo perdão para Deus ou para alguém, ele está sempre aborrecendo alguém, está sempre aborrecendo Deus. E se você faz a obra de Deus, você não precisa pedir perdão para Deus. Então a Bíblia diz o seguinte: se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, perdoe a pessoa. Ela não precisa te pedir perdão, você já perdoou automaticamente. E não é falar para Deus, Senhor, eu perdoo fulano. Não. No teu coração tem que estar livre. Eu vou te mostrar isso já na Bíblia, aqui, outro versículo. O teu coração tem que estar livre. Tá? Mas se não perdoardes, olha que coisa interessante, versículo 26. Se você não perdoar, se você resistir, não, eu não gosto da pessoa, eu não perdoo, eu não aceito o que fulano me fez contra mim, eu não aceito. Se você não perdoar, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Não adianta você ficar pedindo perdão a Deus se você não perdoa ninguém. Você perdoa as pessoas e automaticamente você é perdoado. Não precisa nem você pedir perdão para Deus, porque você já está perdoando quem está te ofendendo e você vai receber o perdão de Deus automaticamente. Porque o perdão que Deus fez na nossa vida foi quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E nós entregamos a nossa vida a Ele como nosso Salvador e Senhor e Salvador. E agora eu não tenho mais culpa nenhuma. Os meus pecados foi jogado ou lançado no mar do esquecimento. A Bíblia diz, dos vossos pecados eu não vos lembrarei mais. Então Jesus já não lembra mais dos nossos pecados. Os nossos pecados estão perdoados.
ok? E não precisamos mais ficar lembrando para Deus sobre o nosso pecado. O Senhor sabe o meu pecado, sabe, Senhor? Lembra do meu pecado? Jesus fala que eu não quero lembrar mais dos seus pecados. Eu já esqueci os seus pecados. Eu não quero lembrar, e você não precisa ficar me lembrando todo dia dos seus pecados. Ok? Você não precisa ficar lembrando dos seus pecados para mim o tempo todo. Isso é muito interessante. Então você vai crescendo no nível de Deus e tudo que você fizer vai dar certo porque você está desenvolvendo espiritualmente. Pastor, uma pessoa espiritual é quem dá cambalhota, pula, dá voadora, fala a língua, profetiza, isso e aquilo? Não, uma pessoa espiritual não é nada disso. Uma pessoa espiritual, ele perdoa o outro. Isso é espiritual. O espiritual compreende a fraqueza do irmão. O espiritual é aquela pessoa que não guarda mágoa no coração. O espiritual é aquela pessoa que está pronto para atender e socorrer a qualquer pessoa, mesmo aquele que fez mal para ela. Esse é o espiritual. Deu para me entender? Quer ver um versículo aqui muito interessante? Olha que texto maravilhoso aqui, muito interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, versículo 16. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 16. Olha assim, eu tenho aqui um apanhado de versículos dentro desse texto, mas o 16 fala sobre isso que eu quero falar. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos deste modo. Esse versículo é muito intrigante. Esse versículo é intrigante. Bom, eu não posso conhecer ninguém mais segundo a carne. Quando eu olho para alguém, eu não olho a aparência da pessoa, eu não olho a carne da pessoa, eu olho a essência, o espírito. E tem gente que chega perto da gente, ele está mal educado, ele está irritado, mas ele é um espírito, ele é uma alma. Eu não posso dizer que a pessoa é daquele jeito por um momento dela apenas. Ele está passando uma fase talvez difícil na vida dela. Mas ela não é assim, ela não foi criada desse jeito. Às vezes foi abusada, às vezes foi maltratada, às vezes passou um trauma, às vezes perdeu alguém, às vezes tem coisas que precisam ser tratadas e trabalhadas no coração dessa pessoa. Então, é muito importante isso. Então, diz o texto, assim que se alguém, assim que daqui por diante, 16, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não conhecemos desse jeito. Ué, como é que funciona isso? Jesus, eu não posso ter a imagem de Jesus segundo a carne? Não, a Bíblia diz que eu não sirvo ao Jesus segundo a carne. Isso é muito interessante. Quem eu sirvo? Eu sirvo o ressuscitado agora. Eu não sirvo o Cristo Nazareno, de pés empoeirados que andava nas ruas de Jerusalém. Quem eu sirvo? Eu sirvo o ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aquele que que tem o seu olho como o olho como chama de fogo, seus pés são reluzentes e o seu cabelo são como algodão, branco como a neve. Quem eu sirvo? Um Jesus espiritual e não um Jesus humano, um Jesus humano. Vou ler o texto de novo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não posso olhar para a pessoa segundo a aparência dela e segundo o jeito que ela está vivendo agora. Eu tenho que olhar para a pessoa segundo o espírito. Tem que ter um olhar penetrante, como Jesus tinha. Um olhar penetrante das pessoas. E não um olhar crítico. Um olhar... Porque tem gente que ele não é aquilo. Ele não ou não está na forma original que Deus criou. Uma alma pura. Ainda que eu tenha conhecido Jesus segundo a carne, o que Paulo está dizendo? Tem gente
que conheceu Jesus nazareno, segundo a carne. Mas agora, quando você olhar para ele, você não vai olhar segundo aquela aparência que ele tinha. Porque ele não tem mais aquela aparência. A aparência de Jesus é outra. Ué, como é isso, pastor? Romanos capítulo 7, versículo 4. Então, se você ler na Bíblia, você vai ver que o Jesus que eu sirvo hoje não é o Jesus o do Natal, o neném, o bebê, o menino Jesus, e nem o Jesus carpinteiro. Quem eu sirvo? O ressuscitado. Versículo 4, capítulo 7 de Romanos, versículo 4. Já vou terminar essa live por causa do horário. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Quer dizer, o corpo que foi pendurado na cruz me fez morrer para a lei, para que sejais doutro, para que sejais de outro. De qual? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que damos fruto para Deus. Então, eu não sou mais daquele que andava curando os doentes. Agora eu sou do ressuscitado, eu já estou morto. Jesus veio no tempo da lei, justamente para me dar garantia de que eu não vou precisar da lei mais. Agora eu estou na graça. E isso é um crescimento fantástico, quando você cresce na graça. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhecer Jesus, saber quem Ele é, isso é muito importante. Porque quando uma pessoa não conhece Jesus, não sabe quem Ele é, o que significa o Evangelho, ele fica patinando, ele não consegue avançar. Mas quando ele conhece Jesus e sabe quem é Jesus, ele avança, ele vai mais longe. Ele consegue ir mais longe. Então eu não sou mais daquele que morreu, eu sou do que ressuscitou. Como que eu olho para aquele que ressuscitou? Como é que ele é? Ele é espiritual. Ele mora em mim. Quem se une a Cristo é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala. Ou não sabeis que aqueles que se unem, versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com ele. O que se ajunta com o Senhor é um espírito. É um espírito. Você se ajuntou com o Senhor, ele não está longe mais, agora ele está dentro de você. Você é um espírito com ele. Então, eu vou falar sobre essa questão do homem espiritual, que está no meu livro, que vai sair. Eu quero falar isso amanhã, do homem espiritual. E nós somos o homem espiritual. Nós estamos morando temporariamente nesse corpo, mas nós somos espirituais. Nós somos espirituais com experiências carnais. Nós não somos carnais com experiências espirituais. Eu vou repetir, nós somos espirituais com experiências carnais. Mas a nossa verdadeira essência é espiritual. Nós não somos espirituais, nós não somos carnais com, de vez em quando, uma experiência espiritual. Não, é o contrário. A nossa verdadeira essência é espiritual. Tanto é que Paulo vem falando aqui que quem se une a uma meretriz faz um corpo com ela. Porque serão, disse, dois, uma só carne. Você sabia que uma pessoa que tem relação sexual com a outra, ela pega uma parte do DNA da outra? A ciência descobriu isso há pouco tempo, mas a Bíblia já falava disso há muito tempo. Paulo falou que quem se une a uma prostituta ou quem tem um relacionamento conjugal com qualquer pessoa, faz um corpo com ele. Então, quando você se une a alguém, você é o mesmo corpo. Quer dizer, o corpo da minha esposa é meu e o meu é dela e eu sou um com ela, porque eu tenho relação com ela. Então, isso eu me uni com ela, me casei há 34 anos e há 34 anos eu fiz um corpo com ela. Quem se une a uma prostituta, se uma pessoa foi e deu
uma pulada de cerca, ele fez um corpo com a meretriz, ou com o parceiro lá do adultério, da fornicação, que seja. Por isso está escrito, não sabeis que se ajunta a meretriz, se faz um corpo com ela, porque está escrito, serão dois uma só carne. Então, quem se une ao Senhor, torna-se um corpo com ele. Ou seja, eu peguei a essência de Jesus, você pegou a essência de Cristo. Tudo que é de Cristo está em você. Então, você tem que garantir para as pessoas que você vai solucionar e resolver o problema dela. Pastor, como resolve o problema dos outros? Passando a mensagem, o DNA de Cristo para a pessoa. Você tem que ter toda a certeza, toda a clareza de que o que você está passando é Jesus para a pessoa. Então, quando você prega a palavra, quando você põe a mão sobre alguém, quando você intercede por alguém, você está passando o Espírito de Cristo para aquela pessoa. Porque você é um Espírito com Cristo. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, voltando aqui em 2 Coríntios 5, 17, a Bíblia diz o seguinte, porque o 16 eu expliquei, que assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, nós não conhecemos desse jeito, agora eu conheço o ressuscitado. Agora o 17, é assim que se alguém está em Cristo, não é alguém estar com Cristo, é alguém estar em Cristo, é alguém estar envolvido, é alguém estar aliançado em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, ou seja, houve uma renovação em todo o seu sentido da tua vida. Você está agora renovado. Então, você não precisa, inclusive, pedir renovação todo dia. Você já é renovado. Já houve a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Ah, pastor, mas eu não falo em língua, mas você tem o Espírito Santo. Esse negócio de alguém de dizer que para ter o Espírito Santo tem que falar em língua é mentira. Não existe isso. Tem gente que não fala em língua e é cheio do Espírito Santo. E tem gente que fala em língua e não tem nada do Espírito Santo. Ele é mau, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é malicioso, ele faz maldade. Ah, mas ele fala a língua, então tem o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai compactuar com quem é mau? E tem gente que ele não fala em língua, mas ele vive fazendo bem para os outros. Ele vive fazendo a caridade, ele vive ajudando as pessoas. Então ele tem o Espírito Santo. Entendeu? Então, esse negócio de ter ou não o Espírito Santo, isso é uma coisa que eu quero responder para muita gente que fica triste na igreja porque disseram para ele que se ele não falou em língua, ele não tem o Espírito Santo, mas é mentira. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 13. E eu vou terminar isso aqui porque o horário está indo embora. Você não pode achar que porque você não fala em língua, que você não tem o Espírito Santo. Pelo contrário. Desde o momento que você encontrou Jesus e aceitou a palavra dele, você já foi selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que está escrito. Em quem vós estáis? Depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se você teve um encontro com Jesus, creu no Evangelho, acreditou na palavra, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da tua vida. E você não pode negligenciar isso. Ah, não é quem fala a língua? Pode até ser. Quem fala a língua também tem o Espírito Santo. Mas tem muita gente que fala, mas não tem o Espírito Santo, porque as obras dele não condizem com o Espírito Santo. Se ele é mau é porque ele não tem o Espírito Santo. Porque o fruto do nosso espírito, ele é um resultado da entrada do Espírito Santo em nós. Eu vou repetir. O fruto do nosso espírito é resultado quando o Espírito de Deus entra em nós. Se alguém disser que tem o Espírito Santo,
mas ele continua sendo mau, vingativo, ele não tem o Espírito Santo. O apóstolo trata disso, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, de uma forma bem categórica. Eu queria compartilhar isso com você, porque olha como é que as coisas vai se encaixando, o estudo, o desenvolvimento pessoal e espiritual vai se encaixando dentro de uma questão bem bacana. Olha o que está escrito a partir do versículo 25, perdão, do versículo 22, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora, presta atenção que está com letra maiúscula. Aí a ideia é que as pessoas pensam que esse fruto aqui é o fruto do Espírito Santo de Deus, mas não está escrito que é fruto do Espírito Santo. Está escrito o fruto do Espírito. Ah, mas está com letra maiúscula. Pode ter tido um erro aqui. Mas o Espírito Santo não dá fruto nenhum. Quem dá fruto é o meu Espírito. Quando eu recebo o dom do Espírito Santo, que vem do Espírito Santo mesmo, está escrito dom do Espírito Santo, isso serve para me capacitar, para eu me capacitar cada dia. Mas quando trata-se do fruto, é o meu Espírito que tem que produzir fruto, e não o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Você tem que entender isso. O teu Espírito está produzindo fruto? Qual é o fruto do meu Espírito? Qual é o fruto do meu Espírito? Primeiramente, amor. Se eu não tenho amor, eu pergunto para alguém, você ama fulano? Ah, eu não vou com a cara de fulano. Então você não tem o fruto do Espírito. Ah, você é uma pessoa que tem gozo, uma alegria. Gozo é alegria. Você é uma pessoa alegre, feliz? Não, eu não sou feliz. Porque eu tenho outras coisas que eu queria ter, eu não tenho. Então não tenho o fruto do Espírito. Você é uma pessoa que tem paz dentro do teu coração, que vive em paz? Ah, não, eu vivo numa guerra interior terrível. Então você não tem o fruto do teu Espírito, você não produz fruto do teu Espírito. Você é uma pessoa que é longânima, né? Longânima. Longânimo não é o conformado. Longânimo é aquela pessoa paciente, né? Longânimo, tá? É longânimo. Longanimidade é a paciência, tá? É longânimo. Tem paciência? Não, eu sou impaciente. Comigo eu quero tudo para agora. Eu não tenho paciência de nada. Então você não produz o fruto do Espírito. Você é benigno. É uma pessoa que tem benignidade, né? Que é diferente da bondade. A benignidade é uma pessoa benigna, né? Benigna. É uma pessoa bondosa. Ah, não, eu não gosto de fazer o bem para ninguém. Então, você não produz o fruto do Espírito Santo, do Espírito, do teu Espírito. Você é uma pessoa de fé que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você quer, mas você continua tendo fé, então você manifesta o fruto do Espírito. Você é uma pessoa mansa, tá? Tem mansidão para tratar assuntos difíceis. Você trata assuntos difíceis com aspereza ou trata assuntos delicados com mansidão? Ah, eu trato as coisas delicadas com muita mansidão. Então você manifesta o fruto do Espírito. Ah, você é uma pessoa temperante. O que é a temperança? É a pessoa que tem domínio das suas emoções, temperante. Em outra versão, é domínio próprio. Aí eu consigo controlar meu espírito diante de uma tribulação terrível. E eu não agrido ninguém, eu gosto de ser pacífica, eu sou uma pessoa bem temperante. Então você manifesta o fruto do teu espírito. Mas se você não é nada disso, você não tem fruto do espírito. E quanto a essas coisas não tem lei. Tá? E os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, a natureza com suas paixões e concupiscência. Eu estou em Cristo, eu mudei completamente, eu não sou mais aquela pessoa. Paulo
Antigamente tu ia lá e quebrava o pau, resolvia, mas só que agora eu não faço mais isso. Eu não quebro mais o pau com ninguém. Agora a minha vida é outra, completamente diferente. É isso que eu queria te falar. Já estamos já no final. Já passou um pouquinho da hora. Deus continue abençoando. Daiane, você que continua aí. Deus te abençoe cada dia. Obrigado, tá? Por reconhecer nosso ministério e reconhecer o trabalho que a gente tem feito. Que essa aula de hoje sirva para você e para quem vai ouvir de uma forma tremenda e abençoadora. Tá bom? Amanhã nós vamos continuar essa aula. Se você puder compartilhar com as pessoas, escreva tudo que eu falei, anote, pregue, passe para frente e Deus continue operando maravilha na tua vida. Um abraço. Essa aula de hoje vai para o YouTube daqui a pouco. Quem não assistiu vai assistir no YouTube. E aí nós vamos continuar crescendo aqui para a glória do Senhor. Até sexta-feira. Amanhã eu já não estou nesse local mais. Não vou estar mais aqui. Eu vou estar agora na minha casa, lá no Rio. Tá? E vou transmitir de lá. Tá bom? Um abraço para todos. Deus continue abençoando. Eu não vi comentário de ninguém hoje. Hoje não apareceu nada de nada para mim aqui. Eu vou ver o comentário depois, eu respondo cada um, ok? Depois aqui. Um abraço, fica na paz, até amanhã.